Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Antes de tudo, verifique se você está inscrito no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma atualização aqui, tá bom? O Vasco da Gama ontem conseguiu um empate contra a equipe do Flamengo, um clássico muito movimentado, um clássico muito esperado e também um clássico onde a gente poderia até prever um cenário ruim para o Vasco da Gama, pelas realidades dos dois clubes, pelas realidades dos dois elencos. O Vasco ontem consegue sair com empate, em que em alguns momentos da partida ele foi melhor que a equipe do Flamengo, né? Em alguns momentos o Vasco conseguiu aproveitar a oportunidade, né? Um gol para coroar aí a temporada do Cria, né? O Ryan. Então é um garoto que, né, falou que está acostumado a fazer gol no Flamengo na base, então ele conseguiu fazer um gol aí pelo profissional, né? E a gente fica muito feliz de ver o Ryan conseguindo fazer uma boa partida. Para mim foi o melhor em campo pelo Vasco da Gama. Muita entrega, muita vontade. E realmente aproveitando a forma de jogo que o Flamengo faz, o Ryan conseguiu se destacar, né, entre as linhas do Flamengo e conseguiu fazer pelo menos uma boa partida, né? Então a gente tem alguns destaques, né, importantes, né, durante essa partida contra o Flamengo, né? Então a gente tem, por exemplo, o Carlos Cuesta, para mim foi um jogador muito seguro, realmente fazia muita falta. A gente tem um zagueiro com uma característica de xerife. Por mais que o Fernando Diniz tentasse usar o Hugo Moura nessa característica, o Hugo Moura não tem essa aptidão, ele não tem essa força de um zagueiro ao estilo xerife que o Carlos Cuesta tem. E quando eu digo força, é força no sentido figurado, no sentido, né, também físico, porque o Carlos Cuesta é um monstro, né? A gente pode observar ele nos treinamentos e também no jogo, como o cara ele é forte, como ele é difícil você ganhar dele fisicamente. Então, e também não é um jogador lento, então é um ponto muito positivo do Carlos Cuesta, porque ele não é um jogador somente forte, né? Ele é um jogador lento por ser forte. É um jogador que tem uma certa velocidade e também é muito forte fisicamente. Então ganhar no corpo dele sempre será muito difícil. Ele fez uma partida segura ontem, uma boa partida. Também o Robert Renan, até a sua saída, né? Ele para mim vinha fazendo uma partida ok, né? Teve alguns pequenos erros ali de passe, mas não estava comprometendo a partida, mesmo com um gol do Flamengo. Acho que é muito mais uma questão de desentrosamento entre a zaga e as laterais do que propriamente uma falha de zaga no sentido mais grotesco, como a gente tem visto nos jogos do Vasco. Ali também méritos do jogador do Flamengo, obviamente. O Léo Jardim, eu acho que ele poderia também ter defendido a bola, segurado a bola mesmo, ao invés de sempre rechaçar essa defesa, mas culminou no gol dos caras, então não tem muito o que fazer. A gente só torce para que o Vasco consiga ter uma atenção um pouco maior nesses cenários em que o Vasco ele não consegue encaixar a sua marcação, a sua defesa em ataques adversários. A gente é pego desprevenido e o Léo Jardim rebate a bola para frente, né, ao invés de rebater para o lado. Mas são coisas que acontecem no jogo, dá para corrigir, né? O Fernando Diniz pode corrigir isso durante a semana, principalmente nessa recuperação e no breve treino antes da partida contra o Bahia. Outro ponto positivo, né, como a gente já falou aqui no início, é o Ryan. O Ryan é um jogador espetacular, é um garoto ainda, 19 anos, tem muito potencial de desenvolvimento, muito potencial de crescimento. Ele, como ponta direita, ele tem muito futuro no cenário do futebol mundial. Tá? Então, eu não sei até quando o Vasco vai conseguir segurar o Ryan. Eu acho que ano que vem provavelmente ele será vendido. A gente não vai conseguir prender o Ryan por muito tempo, infelizmente. Mas essa é a realidade do futebol, né, brasileiro, a realidade do futebol mundial. Então, assim, o Ryan provavelmente vai aí se despontar em alguma equipe da Inglaterra, da Espanha. Por aí a gente torce muito pelo sucesso dele. Fica feliz que ele consegue, pelo menos nesse ano, entregar para o Vasco. A gente torce para que no final do ano ele consiga, pelo menos, sair do clube com uma taça aí pelo profissional. O Vasco da Gama também, ponto positivo, o Puma Rodrigues ele não comprometeu na defesa, apesar de a gente entender que o Vasco precisa de um jogador da posição. Não dá para improvisar o Puma em todo jogo, não dá para ficar nessa de não, ele tá dando conta, então vamos deixar. O Vasco precisa achar soluções. Eu acho que infelizmente liberou o Leandrinho para o Mundial Sub-20. Acho que o Leandrinho ele poderia ser esse cara, esse jogador que faria essa substituição do Lucas Piton. Você colocar o Leandrinho em outras partidas para que ele possa ter um rendimento, possa ter uma
um melhoramento no condicionamento físico e na forma de jogo, né? E assim você conseguiria colocar o Leandrinho como um reserva, até mesmo prepará-lo antes, para justamente num clássico ele não sentir, ele poder jogar e fazer uma boa partida. Mas isso não foi feito pelo Fernando Diniz. O Vasco precisa usar mais a base. Nos últimos anos o Vasco tem usado a base e a base tem respondido ao Vasco da Gama. Então a gente vê o Ryan, a gente vê o Calma Barros, a gente viu o Andrei, a gente viu o Marlon Gomes. A gente teve diversos jogadores que ao longo do tempo subiram para o profissional e deram resposta ao Vasco da Gama. Eu acho que o Fernando Diniz precisa usar mais a base. E, por exemplo, o maior exemplo que eu acho é o Leandrinho, que o Vasco necessitava de um lateral esquerdo e ele não ganhou nenhuma oportunidade para ser esse lateral. Então, eu acho meio complicado a situação do Fernando Diniz não utilizar a base quando é necessário. Jogadores que podem subir ou que já subiram e podem ser utilizados, ele normalmente não tem dado essa oportunidade. O Cauã é uma exceção, ele teve que voltar de empréstimo, né? Já não era um jogador da base, por assim dizer, né? Já é um jogador que está jogando já no time principal e foi emprestado, mas o Fernando Diniz não tem observado muito bem essa subida da base. A gente sabe que o Elder estava no banco de reserva, mas assim, isso não é suficiente, né? Ficar no banco de reserva não é suficiente. Às vezes o jogador tem que realmente entrar em campo. Outro ponto positivo é a assistência do Felipe Coutinho, né? Mais uma assistência do Pequeno Mágico. O Felipe Coutinho, para mim, ele tem altos e baixos na partida. Depois eu vou falar aqui dos pontos negativos, ele está em um deles. Mas o Felipe Coutinho, apesar de tudo, ele é um jogador diferenciado, é um jogador que tem lampejos de genialidade, como ele é. E a gente tem que aproveitar esses momentos de genialidade. É uma pena que ele não tem jogadores ao seu lado do mesmo nível que ele é, né? Para poder ter essa genialidade, aumentar as possibilidades de gol do Vasco da Gama. Então, talvez o melhor jogador que esteja ao lado dele ele seja o Nuno mesmo. Mas, assim, os outros jogadores são muito abaixo, realmente, da mentalidade que o Coutinho tem. Mas é difícil você achar jogadores e você montar um plantel, né, do jeito que o Vasco está, com o mesmo nível do Felipe Coutinho. É muito difícil, realmente. O Vasco da Gama também, ele tem muitos pontos positivos nas questões de duelos ganhos. Após o gol, o Vasco da Gama consegue fazer uma pressão também no Flamengo, ele cresce no jogo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foram os duelos ganhos pelo Vasco da Gama, né? Então o Vasco, ele principalmente na figura do Calma Barros, ele teve muitos duelos ganhos. Então o Calma Barros teve os duelos no chão, teve 17 duelos no chão, ele ganhou 11. Né? Os duelos aéreos, foram 3 duelos aéreos do Calma Barros, ele ganhou os 3 duelos aéreos. 85% dos passes certos que o Calma Barros teve no jogo, né? Então, se a gente for comparar, né, os passes longos, por exemplo, o Calma Barros teve 5 passes longos, onde ele acertou 4. Né? Já o Hugo Moura teve 5 passes longos e ele errou os 5. Né? Então, a gente vê a diferença realmente do Calma Barros, como a qualidade do Calma Barros ela é essencial para o Vasco da Gama, e a gente precisa de um outro volante da mesma qualidade. O Hugo Moura não é esse cara. A volância ideal para mim seria realmente o Jair e o Calma, mas o Jair está impossibilitado. Então a zaga provavelmente ideal vai ser deixar o Calma Barros mais centralizado como primeiro volante e deixar o Tietê como um segundo volante, já que o Tietê também tem uma qualidade muito boa no passe. Esse talvez seja o Vasco ideal no momento, né? A dupla de volância seja Calma Barros e o Tietê. O Hugo Moura, ele perde muita bola, ele entrega muita bola para o adversário, ele erra muitos passes. Então, principalmente passes de profundidade, passes em que você pode, né, gerar um contra-ataque. O Hugo Moura tem perdido esses passes. Então, ontem no Clássico, ele errou todos, passes de profundidade. É interessante realmente que o Tietê consiga voltar, consiga ter uma recuperação boa, que o Vasco vai precisar muito dele. O Vasco precisa enxergar que ele tem uma deficiência agora na volância também, né? Não só na lateral esquerda, com a lesão do Lucas Piton, mas na volância, né? O Thiago Mendes não consegue responder à altura que o Vasco precisa. É um jogador que vive no departamento médico. O Jair, né, sofreu a lesão, então não consegue mais essa temporada jogar pelo Vasco da Gama. O Matheus Cocão, a gente já viu o potencial que o Matheus Cocão tem contra o Ceará, né? Então é muito complicado a gente pedir o Matheus Cocão realmente nessa equipe, e nos sobra Calma Barros, Hugo Moura e Tietê, né? Então é muito complicado você ter o Hugo Moura como
o principal volante, né, um dos principais volantes. Ele é um jogador que serve para compor elenco, mas para ser titular realmente reflete porque o Vasco está brigando para não cair, né? O Hugo Moura não é um jogador que deveria ser titular em nenhuma equipe que está no topo de tabela. Então o Hugo Moura provavelmente nem fizesse parte do elenco. Então a gente entende que o Hugo Moura e o Matheus Cocão, principalmente, são jogadores que não conseguem entregar o que, por exemplo, o Cauã Barros entrega, o que o Jair entrega, o que o Tietchan pode entregar, mas é a nossa realidade. A realidade do Vasco hoje é essa. Outros pontos positivos foi o Lucas Oliveira entrou bem, entrou com disposição, isso é muito importante. O Matheus França também, quando o Felipe Coutinho cansou, o Matheus França conseguiu dar uma outra dinâmica no jogo, conseguiu realmente fazer o Vasco ir mais à frente, conseguiu dar uma oxigenação nessa equipe, né, botou um gás ali na equipe. Então a entrada do Matheus França foi boa, foi benéfica para o Vasco. O Vasco ele possui alguns pontos bem negativos, né? Eu acho que uma das principais questões é a perda da posse de bola. Então o Vasco é uma equipe que trabalha com a posse de bola e o Vasco trabalha melhor, a gente tem observado, né, ao longo do campeonato, que ele trabalha melhor com a bola do que sem a bola. Então o Vasco ele perde muita posse, né, ele entrega muito a posse para o adversário. Então, por exemplo, o Felipe Coutinho e o Hugo Moura são jogadores, né? O Felipe Coutinho perdeu ontem, quando jogou com o Flamengo, 11 posses de bola. O Hugo Moura perdeu 12, né? O PH perdeu 12 também. Então, assim, e o Puma Rodrigues também, que para mim é um jogador muito mais de ponta, muito mais de ataque do que de defesa, e também perdeu 11 domínios. Então, assim, é muito complicado você ter uma equipe que perde muita posse de bola, porque você dá o contra-ataque ao adversário, você pega a sua defesa realmente desarmada, e isso também passa por alguns pontos, né? Como eu disse, o Felipe Coutinho, o problema dele maior talvez seja a questão de não ter jogadores da mesma capacidade técnica que ele tem. Só que ele perde muita bola. O Puma também perde muita bola, né? Como eu disse, o Hugo Moura, principalmente, o Hugo Moura é o zagueiro central, ele não poderia perder a quantidade de posse de bola que ele perde, que ele entrega ao adversário, né? Então é muito complicado realmente você ver o meio-campo do Vasco perdendo tanta posse de bola assim. O Nuno Moreira, por exemplo, é um dos jogadores que menos perde a posse de bola pela equipe do Vasco, porque ele recebe e toca, ele avança quando realmente tem certeza que dá para avançar, né? A gente entende também que o Felipe Coutinho possa perder porque ele arrisca mais, é um jogador mais técnico, mas para uma equipe como o Fernando Diniz que é uma equipe que avança muito e ataca muito, tem muita pressão, quando você perde muita bola, você dá muito contra-ataque. E você dando contra-ataque, o oponente tem a oportunidade de fazer mais gols do que você, né, obviamente. E essa é uma das deficiências do Vasco da Gama, né? Eu acho que o Diniz ele precisa melhorar urgentemente essa questão da perda da posse de bola. Ele sofre muito com esse tipo de questão. Mas o saldo do clássico ele é positivo para o Vasco. É um ponto fora de casa. A gente teve a sorte de que os adversários também não pontuaram na rodada. Apenas o Santos ganhou o clássico lá de Sansão, passou a gente. Então nós somos o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E nós precisamos ganhar a partida contra o Bahia. Lembrando que o Ryan está suspenso para o próximo jogo. O próximo jogo do Vasco na tabela é contra o Cruzeiro. Então contra a equipe do Bahia o Ryan pode jogar, porque é um jogo atrasado, então ele não está suspenso para o jogo contra o Bahia. Ele só está suspenso para o próximo jogo da rodada, que é a equipe do Cruzeiro em São Januário. Então nós não teremos o Ryan, é uma perda importante. Eu acho que quem pode ocupar a vaga do Ryan será o Andrés Gomes. Seria importante até mesmo no segundo tempo contra o Bahia, o Andrés já entrar também, ou tira o Verrete, deixa o Ryan flutuando e põe o Andrés para ele pegar um pouco mais de ritmo de jogo. É um bom jogador, já tem 2 assistências pelo Vasco da Gama, mal chegou, né? Então é importante que o Andrés Gomes ele também consiga ter um ritmo de jogo para poder desempenhar bem e fazer com que o Vasco possa pontuar. O Vasco precisa, dentro de casa, podem acontecer até empates, mas o Vasco ele tem que ter a mentalidade que ele tem que vencer os jogos de casa. Ele não pode mais perder pontos de bobeira como ele perde em São Januário. Tá? O Vasco no jogo contra o Bahia e contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ser o time que estar na fase que está, ser um excelente visitante, o Vasco tem que ir com o pensamento de que ele tem que ir ganhar a partida. Ele tem que buscar a vitória a todo custo. Tá? Mesmo que aconteça um empate contra o Cruzeiro,
O que não é uma tragédia pelo cenário que é o confronto hoje. O Cruzeiro é uma equipe muito mais qualificada. É uma tragédia porque a sequência do Vasco é muito cruel. Então, provavelmente, os times de baixo podem atingir resultados que prejudiquem o Vasco, e com isso até mesmo o Vasco possa entrar na zona de rebaixamento. Mas, pelo cenário atual do Vasco, um empate com o Cruzeiro não é ruim, porém está jogando dentro de casa. Então, o mínimo que ele precisa é buscar a vitória a todo custo. Se conseguiram ou não, a gente não sabe, mas ele precisa ter essa mentalidade. Contra o Bahia, principalmente, o Vasco não, na minha visão, o Vasco não pode negociar um empate com o Bahia. O Vasco tem que ganhar do Bahia, ele necessita ganhar do Bahia se ele não quiser começar a entrar numa crise que ele mesmo se colocou. O Fernando Diniz é um treinador que não ganha em São Januário. A última vitória dele foi contra o Fortaleza lá atrás, há quase 4 meses atrás. Então o Vasco necessita urgentemente de uma vitória em São Januário. Então, saldo positivo do clássico, conseguimos empatar, tivemos chance até de ganhar a partida, mas a gente tem que também relevar que o nível técnico da equipe do Flamengo é muito mais alto que o nível do Vasco, mesmo com 7 desfalques inicialmente. É uma equipe muito difícil de se enfrentar, é uma equipe muito mais qualificada, muito mais técnica. Então a gente entrou com uma desvantagem muito grande contra a equipe do Flamengo. Conseguimos ter disposição, ter raça, ter vontade. Saímos com 1-1. Então o saldo acaba sendo bem positivo por conta disso. E a gente espera que contra a equipe do Bahia o Vasco possa fazer uma boa apresentação. E principalmente o Vasco tem que ganhar contra a equipe do Bahia se ele não quer sofrer tanto nessa questão de luta pelo rebaixamento. Tá bom? Diz aí pra mim, torcedor vascaíno, o que você achou desse clássico contra o Flamengo e o que você espera aí contra a equipe do Bahia, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.